Nos é contada uma história no livro de Êxodo sobre 5 mulheres que causaram uma mudança significativa. Era o 40º ano desde o êxodo do Egito, pouco antes do povo judeu entrar na Terra Prometida. Moisés foi informado por Deus que a distribuição do território de cada tribo seria determinada, entre outros fatores, através de um sistema de loteria. Cada homem da tribo receberia um pedaço de terra dentro do território de sua tribo. Quando o homem falecesse, seu filho herdaria sua propriedade. Isso garantia que cada lote permanecesse na família para a qual inicialmente foi designado. Mas observe o que Números 26, versículo 2 nos diz: Fazei um censo de todos os homens na congregação dos filhos de Israel, de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos em Israel que estão aptos para a guerra. Como parte da lista das várias tribos, lemos que Zelofeade não tinha filhos, apenas filhas. Números 26:33. Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade eram Maalá, Noa, Oglá, Milca e Tirza. Zelofeade foi um dos homens que saíram do Egito em direção à terra prometida sob a liderança de Moisés. Muitos desses homens morreram no deserto. Após a morte de Zelofeade no deserto, suas filhas estavam preocupadas que talvez não tivessem direito a uma porção de terra. Como resultado, elas buscaram a ajuda de Moisés. Quando as filhas de Zelofeade estavam crescendo, as mulheres não tinham a liberdade de assumir as posses de seus pais. Então, essas mulheres estavam em uma situação difícil. Então, as 5 filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das tribos de Manassés, que era filho de José, aproximaram-se com um pedido. Elas ficaram diante de Moisés. Eleazar, o sacerdote, os líderes e toda a congregação à entrada da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre aqueles que se reuniram contra o Senhor na companhia de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado, assim como todos que se rebelaram em Cádiz. E ele não tinha filhos. Por que o nome de nosso pai seria removido de sua família por não ter filho? Dê-nos uma possessão, uma terra entre os irmãos de nosso pai. Então Moisés apresentou o caso delas diante do Senhor. Tradicionalmente, quando havia filhos em uma família, a propriedade do pai era dividida entre seus filhos após a morte, com o filho mais velho recebendo o dobro do que seus irmãos. Deuteronômio 21, 15 a 17 vai dizer: Se um homem tiver 2 esposas, uma amada e a outra não amada, e ambas, a amada e a não amada, lhe derem filhos, e o filho primogênito pertencer à mulher não amada, no dia em que ele distribuir sua herança entre seus filhos, ele não pode tratar o filho da mulher amada como primogênito em lugar do filho da mulher não amada, o verdadeiro primogênito. Em vez disso, ele deve reconhecer o filho da mulher não amada como primogênito, dando-lhe uma porção dupla de tudo que ele tem, pois ele foi o começo de sua força, poder gerativo, e a ele pertence o direito de primogênito. Então Moisés apresentou o caso delas diante do Senhor. Quando confrontado com um grande desafio, Moisés respondeu como deveria, buscando a Deus. Também vemos a sabedoria de Moisés aqui. Se este fosse um líder que não buscasse a voz do Senhor, poderia facilmente ter rejeitado as filhas de Zelofeade. Isso pode ter sido a única vez que Moisés levou os casos de pessoas ao próprio Deus. Números 26, versículos 6 e 8. Então o Senhor disse a Moisés: O pedido das filhas de Zelofeade é justificado. Certamente lhes dará uma possessão de herança entre os seus irmãos e seu pai, e transferirás a herança de seu pai para elas. Além disso, dirá aos israelitas: Se um homem morrer e não tiver filho, transferieis sua herança para sua filha. Parece que Deus ficou satisfeito quando as filhas de Zelofeade apresentaram suas preocupações a Moisés. Como resultado, Deus anunciou que se um pai não tivesse filhos, sua herança seria passada para suas filhas. Isso
Foi uma mudança significativa na lei de herança da época, demonstrou a justiça e a consideração de Deus por todos seus filhos. Essas leis foram criadas com a expectativa e a crença de que a terra de Canaã seria herdada. Isso só não foi um problema para a filha de Zelofeade, porque eram mulheres de fé que realmente acreditavam que Israel possuiria a terra de Canaã. O caso das filhas de Zelofeade ajudou a esclarecer a lei de herança para o povo de Israel. Devido à decisão em relação às filhas de Zelofeade, as mulheres foram incluídas na lista de herdeiros elegíveis de propriedades. Não era permitido transferir propriedade para fora de sua tribo. Em Números 36, ouvimos falar novamente dos filhos de Zelofeade. Desta vez, estava relacionado a quem eles poderiam se casar. Um problema potencial pairava no ar. Se as filhas que agora possuíam terras se casassem com homens de outras tribos, se juntariam à tribo de seus maridos e levariam a terra de seu pai com elas. Deus deu uma solução simples para o que poderia ter sido um grande problema. Deus instruiu que as filhas de Zelofeade poderiam se casar com quem quisesse dentro do clã tribal de seu pai. Números 36, versículo 7. Nenhuma herança dos israelitas será transferido de tribo para tribo, pois cada um dos israelitas manterá a herança da tribo de seu pai, a ancestralidade tribal. Nenhuma herança seria transferida de tribo para tribo. As 5 irmãs cumpriram essa decisão e se casaram com seus primos do lado do pai. Isso manteve a alocação de terras intacta. Agora, observe Números 36, versículo 10 e 11. As filhas de Zelofeade fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Se casaram com os filhos do irmão do seu pai. Ao longo da Bíblia, Deus mostra uma preocupação especial pelas viúvas e órfãos. Lemos repetidamente como Deus faz provisões especiais para eles, assim como fez para as filhas de Zelofeade. Deus é o pai amoroso de todas as crianças que foram órfãos. Deus também convida a todos a desempenhar seu papel na busca da justiça. As genealogias raramente mencionam uma mulher, e o princípio da liderança masculina nas igrejas foi mantida pelos apóstolos. 1 Pedro 3, versículo 1, versículo 2. Da mesma forma, vocês, esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos, subordinadas, não como inferiores, mas por respeito às responsabilidades confiadas aos maridos e à responsabilidade deles perante Deus, e assim coopere com eles, para que, mesmo que alguns não obedeçam à palavra de Deus, possam ser ganhos para Cristo sem discussão pela conduta piedosa de suas esposas. Quando viram seu comportamento modesto e respeitoso, juntamente com sua devoção e apreciação, amem seus maridos, encorajem-nos e desfrutem deles como uma bênção de Deus. A importância de sua ação não pode ser exagerada. Elas se aproximaram da entrada da tenda que servia como local para as assembleias dos líderes se reunirem e, mais notavelmente, o lugar onde o juiz de toda a terra residia. Elas buscaram a proteção de Deus, que era conhecido por defender os direitos dos vulneráveis, garantindo que tivesse lugar legítimo na terra. O apelo feito pelas filhas de Zelofeade lhes trouxe a justiça, e uma lei permanente foi dada a Israel para defender outros que estivessem em situações semelhantes. Isso não foi um detalhe incidental na vida de Israel. A importância espiritual desse problema é imensa. Canaã era a terra onde Deus estabeleceria comunhão com seu povo. Se alguém fosse excluído, ficaria fora da comunhão com Deus. Canaã não era apenas lugar para viver, nem era apenas um mero símbolo da nova terra, da nova Jerusalém. Através das instruções dadas aqui, homens e mulheres entrariam no reino de Deus. Portanto, isso não era um assunto trivial. O nome de 2 das irmãs, Noa e Tisa, tornou-se nomes populares em Israel. Palavras como ousada, cheia de fé e corajosa descrevem perfeitamente essas inesquecíveis filhas de Zelofeade. Assim como as filhas de Zelofeade, Ezequias e Jacó, percebemos que Deus é capaz de nos capacitar a viver como vencedores, emergindo vitórias. Agradecemos, Deus, por tua graça que é sempre suficiente para nós. Em nome de Jesus, a coragem nunca nos faltará. Amém.
Deus te abençoe e até a próxima.